queridos! Essa é a videoaula de Ciências do terceiro ano e hoje a gente vai falar sobre as plantas. O conteúdo fica na página 32 do livro de vocês. Bom, como todos nós sabemos, as plantas também são seres vivos iguais aos animais, só que tem uma diferença. As plantas, elas nascem, crescem, morrem e se reproduzem, igual aos animais. Quer dizer, nascem, crescem, se reproduzem e depois elas morrem. Mas as plantas, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Já o animal, ele não consegue fazer isso. Mas como é que ela produz seu próprio alimento? Olha o esquema dessa imagem aqui, ó. Tá vendo? A planta, ela capta a luz do sol e ela pega o oxigênio da atmosfera, o gás carbônico da atmosfera e libera o oxigênio. E as raízes captam a água e os sais minerais do solo. É assim que acontece a fotossíntese. E é assim que elas produzem seu próprio alimento. Elas também respiram, assim como nós humanos. E na respiração utilizam o gás oxigênio presente no ar. Os vegetais crescem diferente uns dos outros. Tem vegetais que crescem muito, tem outros que crescem pouco. Tem aqueles que têm a forma maior do que outros. Aqueles que vivem mais, outros que vivem menos. Um exemplo de um vegetal que vive muito é essa árvore aqui que está no livro de vocês, que é o baobá. Essa daqui, ó. Essa árvore, ela vive muito, vive vários anos. Ela é capaz de viver vários anos. Então, é um exemplo de vegetal que vive muito. Um exemplo de vegetal que vive pouco é o milho, né? Ele vive poucos meses, ele não consegue viver nem um ano inteiro. Bom, agora vamos ver na página 33 do livro de vocês, ó. As plantas têm tamanhos e formas variados. E também elas vivem em diferentes lugares, se reproduzem de diferentes formas. Existem as que vivem no solo, outras na água e outras que vivem sobre rochas e até mesmo sobre outras plantas. As plantas terrestres, como vocês podem ver aqui, essas acho que é margaridas, muito bonitas elas. Elas vivem na terra e tiram tudo o que elas precisam do solo para sobreviver. Nós temos as plantas aquáticas, que elas vivem na água, e em vez de elas tirar as substâncias que elas precisam do solo, elas vão retirar da água. Nós temos as plantas aéreas, que vivem em locais altos, geralmente elas vivem sobre rochas ou até sobre outras plantas também. E retiram do ar, do meio onde vive, os elementos necessários para a sua sobrevivência. Qualquer meio que ela estiver, ela vai retirar. Então, as plantas, elas são muito autossuficientes, né? E agora nós temos as partes das plantas, que são a raiz, como vocês podem ver, o caule, a semente, né, aqui, a flor, o fruto e a folha. Tem plantas que têm todas essas partes, mas tem outras plantas que já não têm todas essas partes. E assim como os animais, cada parte da planta desempenha uma função que ajuda o vegetal a crescer e realizar as atividades necessárias. Todas as partes das plantas são importantes para ela, né? Vamos para a página 34 para ver e estudar mais um pouquinho sobre as partes dela. Bom, primeiro nós vamos ter as raízes. As raízes, elas podem ser diversas. Elas podem estar à mostra, como vocês podem ver aqui na página, no livro de vocês, que são as raízes aéreas. São muito comuns em regiões do encontro do rio com o mar. E também tem aquelas que não são aéreas, que se encontram no subsolo, que a gente não consegue ver. Ela é muito importante, a raiz, que é por meio dela que o vegetal consegue fixar num substrato, ou seja, num subsolo, ou no local que ela esteja. Se ela for aérea, ela vai estar em um local alto, ou na água, ela vai estar lá também na água. Se ela for aquática, então a raiz ela serve para isso, para se manter fixa. E também ela serve para
retirar os sais minerais, a água e tudo que ela precisa do subsolo. Então, a raiz ela tem essa função, ela é muito importante para a planta. Há algumas raízes que nos servem de alimento, como a beterraba, a cenoura e a mandioca, por exemplo. Aí um exemplo que está na imagem é a beterraba. Nós temos essas plantas, essas raízes, desculpa, que elas servem como alimento para a gente e elas são bastante saudáveis. Aqui o substrato é no meio no qual seres vivos se apoiam e se desenvolvem. Como eu disse, pode ser no subsolo, na água, em outra planta, na rocha, qualquer meio que ela possa se desenvolver. Nós temos o caule, que ele pode ser fino, como está represado nessa flor aqui, grosso, como está nessa palmeira. Pode ser nem fino nem grosso também, vai depender da planta. E o caule é a parte do vegetal que geralmente sustenta as flores e as folhas e também os frutos. Ele é responsável por transportar a água e os sais minerais. Lembra que a água e os sais minerais são absorvidos pelas raízes, então o caule tem essa função de transportar para o restante das partes das plantas a água e os sais minerais. Ele pode ser duro e resistente, como o tronco das árvores, ou fino e flexível, como o caule da margarida, que está aqui. Então, a gente pode observar aqui essas imagens e ver que existem vários tipos de caule, né? E também tem alguns caules que são usados na nossa alimentação, como o palmito. Não sei se vocês já comeram palmito, ou então pizza que tem palmito em cima. Não tem um gosto assim, pra mim não tem gosto de nada, mas tem gente que come, que gosta. A cana-de-açúcar e também a batata inglesa. Vocês sabiam que a batata inglesa é um caule? Muito interessante, né? Agora vamos para a página 35 do livro de vocês. Nós temos as folhas, que a folha é capaz de absorver a luz do sol e transformar o gás carbônico. A água e os sais minerais é a energia necessária à sobrevivência. Ela é muito importante, as folhas, como a gente pode ver. Ela geralmente é achatada e também ela é, geralmente, né, a maioria das vezes, ela tem essa cor averdeada. Por ela ter essa cor averdeada, tem uma substância que é responsável por isso, que é a clorofila. Ela participa da produção do alimento da planta, pois é responsável por captar a luz do sol. E nós temos as flores. Olha que lindas flores, minha gente. De várias cores, formas, né? Tem flores que tem cheiro, outras que não tem. Tem flores que tem um cheiro meio ruinzinho, né? Tem outras que são cheirosíssimas. Elas são o órgão reprodutor da planta. E é a partir delas que a planta poderá formar frutos e sementes. Suas cores e formas são atrativas para os insetos e pássaros e outros animais que ajudarão na reprodução da planta. Muitas delas duram apenas um dia ou uma noite e, após serem fecundadas, secam e transformam-se nos frutos. E, falando em fruto, né, nós temos aqui os frutos, que são diversos. Tem frutos que têm várias sementes, como o mamão, aqui a melancia também. E tem frutos que só têm uma semente, né, que a gente chama de caroço, que é o abacate e a manga. São exemplos dele. E o fruto tem como função proteger e abrigar as sementes, que é originada da fecundação e desenvolvimento das flores. Os seres humanos e os animais utilizam vários frutos na alimentação, né? Vários mesmos, e são bastante importantes porque são saudáveis. Tem frutos que são carnosos, com a polpa como a pera, o pêssego, a goiaba, entre outros. E também tem aqueles frutos que são secos, como a vagem, as nozes, as castanhas e etc. As sementes são encontradas na maioria dos frutos, possuem cores, tamanhos e quantidades diversas. Geralmente, as sementes elas são transportadas pela ação do vento, da chuva ou até pelos animais também. Dependendo do solo, se o solo for fértil, se ele tiver contato com a água e luz do sol, pode-se vir
a nascer outra planta, outra árvore, outro pé de fruto, e assim por diante. É assim que acontece a germinação. Bom, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado dúvidas. E qualquer coisa, só me chamar, certo? Um beijo.